Você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, Isaías capítulo 43, verso 2 e verso 3, é o texto onde nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras. É o texto que nós vamos utilizar como base da nossa ministração. Isaías 43, verso 2 e verso 3. Quem achou, diga um amém. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebar por ti. Deus abençoe. Esses dois versículos, feche os seus olhos, fale com Deus. Senhor, fale comigo nesta manhã. Nos abençoe, Senhor, nesta manhã. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela vida deste homem, desta mulher, pela vida deste casal, desta moça, desta criança. Te agradecemos pelos pastores, te agradecemos pelo diaconato, te agradecemos pela vida de cada irmão. Que a graça do Senhor, que a unção e o poder do Espírito Santo seja derramado, Senhor, sobre todos nós. Nos abençoe, Senhor, nesta manhã. Fale conosco, fale com todos nós, nos abençoando, Senhor, nos fortalecendo na Tua graça. Continue confortando o Teu povo, a Tua igreja, consolando pelo poder do Espírito Santo. Continue edificando, exortando, Senhor, e animando o Teu povo, porque o momento está chegando. Abençoe, Senhor, cada um que está hoje pela primeira vez na Tua casa, que eles possam sair daqui, Senhor, alimentados, fortalecidos, que o Senhor possa abrir as comportas dos céus e derramar o Teu Espírito sem medida sobre nós, abençoando o Teu povo, a Tua igreja, os casais, os jovens, adolescentes, as crianças, todos, em nome do Senhor Jesus, te pedimos hoje, para sempre, amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Podem vos assentar, irmãos, por gentileza? Muito bem. O assunto que nós vamos tratar hoje é identificando o nosso momento espiritual. Identificando o nosso momento espiritual. Quando eu estou falando sobre identificar o momento espiritual, eu não estou querendo falar sobre a situação que o mundo está vivendo. Por exemplo, o mundo cósmico. O mundo cósmico é o globo terrestre. O nosso planeta. Quando fala assim cosmos, cósmico, tem a ver com a Terra, tem a ver com o globo terrestre. E o Salmo de número 46, ele fala das catástrofes que vai acontecer no globo terrestre, que vai acontecer no nosso planeta. E o salmista chega a dizer assim: ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Então, o salmista ali está mostrando o cosmos, o planeta,
em crise, catástrofe, vivendo uma catástrofe climática. Nós estamos vendo isso aí. Houve um terremoto que matou 300 mil pessoas, que atingiu 4 mil quilômetros as suas tsunamis, as suas ondas enormes, matando 300 mil pessoas. E o terremoto foi tão forte que ele mudou o mapa daquela região, mudou o mapa, a ilha desapareceu. Então, quando estou falando aqui, identificando o nosso momento espiritual, não estou falando sobre a situação climática que nós estamos vivendo hoje, enchentes, furacões, terremotos, vulcões, tremores. Nós não estamos falando sobre isso, mas também não estamos falando para identificar a situação social que nós estamos vivendo, esse clima tenso de terror, de medo que a sociedade está vivendo hoje. Não é isso também que está querendo dizer, identificando o nosso momento espiritual. Não estou querendo dizer também que o momento econômico, identificando o momento econômico que nós estamos vivendo. Também não é isto. Não estamos querendo dizer também o momento político que o mundo está vivendo. Também não é isto que está querendo dizer para nós, identificando o nosso momento espiritual. Estamos falando de pessoa, o seu estado espiritual, o seu momento espiritual, o momento que eu estou vivendo. Eu preciso identificar esse momento. Você precisa identificar esse momento espiritual que você que está presente aqui hoje, aqueles que me assistem pela rede social, servos de Deus que estão lá do outro lado da telinha, precisa identificar o seu momento espiritual, porque se ele não conseguir identificar esse momento espiritual da sua vida, ele vai ter que ser orientado por pessoas estranhas à sua fé, pessoas estranhas ao seu conhecimento espiritual. Vou te dar exemplo aqui. Existem cristãos, servos de Deus. Eu já vi até pastores falar assim: meu signo é de leão. Acho que ninguém entendeu, né? Meu signo é de leão. Cristão não tem signo, irmão. Signo é quando alguém se permite se dirigir pelos astros. Pelos astros. E os astros, eles são objetos inanimados. São objetos que são criados por Deus, mas são objetos inanimados, ou seja, que não têm vida, que não têm entendimento, que não têm compreensão. Então tem pessoas que às vezes, quando ele não consegue identificar o seu momento espiritual, ele fala assim: eu vou buscar ajuda nos astros, no horóscopo. Tem cristão que compra às vezes jornal só para ver o seu horóscopo, como está, o que está dizendo o seu signo para aquele dia. Eu quero dizer para você que existe empresário que não negocia, não vende, não compra, não toma decisão, enquanto ele não vê o que o horóscopo, o que o seu signo vai dizer para ele naquele dia. Porque ele se preocupa em orientar-se pelos astros. E os astros não têm influência na nossa vida, porque eles são, como disse,
criados por Deus, mas são inanimados. A Bíblia diz: os céus proclamam a obra de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então nós não temos signo, e quando nós cristãos não identificamos o nosso momento espiritual, aí nós começamos a correr atrás de quem pode fazer isso por nós, e aí é onde nós fracassamos. Tem uns que apelam para o signo, outros apelam pela leitura da mão. Um dia eu estava passando no centro da cidade, tinha muito cigano há um tempo atrás. Aí aproximou-se uma cigana com a boca cheia de dente, cheia de dente, mas de ouro também, né? Com a boca cheia de dente de ouro. Falou: olha, moço, chega aqui, eu quero ler seu signo. Eu falei: moça, deixa eu te falar uma coisa, minha mão está lida, bilida e trilida. A minha mão já está lida, bilida e trilida. Ela não entendeu nada e foi embora. Ela falou assim: então com esse eu não vou ter nada não. Nós não temos que deixar ninguém ler a nossa mão, porque a nossa vida está escrita num livro desde o dia que nós fomos formados no ventre da nossa mãe. Deus escreveu cada dia, cada momento, cada segundo da nossa vida foi colocado no livro, e ninguém precisa ler a sua mão, ninguém precisa se orientar por horóscopo, por signo, por nada, porque quem está conduzindo a nossa vida é Deus. Aleluia! É Deus. Outros procuram cartomantes, pessoas que leem cartas. Outros procuram búzios, que são aquelas conchinhas, e por aí afora. Por que as pessoas fazem isto? Porque elas não identificam o seu momento espiritual. Aí por que eu estou dizendo momento espiritual? Para você entender, porque no livro de Hebreus, no capítulo 11, está escrito assim: pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra do seu poder. Então aquilo que não existia veio a existir, não por uma explosão cósmica, não por uma evolução, mas veio o que está diante dos nossos olhos, veio das mãos de Deus. Não existia e Deus trouxe à existência. Ali está escrito: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Obrigado. Acho que é só isso aí, né? Então, tudo que nós vemos, ele vem do mundo espiritual. Deu para entender? Você está sentado em plástico que não existia antes de Deus falar: haja, apareça. Veio tudo do mundo espiritual. Aí nós não entendemos porque esse planeta tão pesado. Às vezes você vê uma máquina de 15, 25 toneladas, tirando pedra de um lugar e transportando para outro. Quer dizer, está havendo ali um desequilíbrio. Para quem mexe com construção sabe disto. Quando você põe peso num lugar só, você sobrecarrega aquela base. Então a terra, a Bíblia fala que Deus criou o mundo e colocou ele sobre bases. Essas bases são invisíveis. A terra gira.
É a terra que está girando. E ela gira com uma velocidade tão grande que você não percebe. O mar não entorna. Nós não ficamos tontos. Por quê? Porque tem um Deus Todo-Poderoso tomando conta e cuidado de tudo isto. Aleluia! Identificando o meu momento espiritual. Então agora você vai começar a entender. Você tem que identificar o seu momento. Como você está, em que fase, em que momento você está. Então, quando nós identificamos o nosso momento, nós vamos para a direção certa. Nós caminhamos para a direção certa. Quando nós identificamos o nosso momento. Então, vamos dar só uma olhadinha. Os apóstolos, por exemplo. Você já leu na Bíblia que algum apóstolo conversou um com o outro e falou: olha, Pedro, vamos aqui dialogar, Pedro e João. Pedro falando com João: João, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei. Eu estou sem direção. Você já viu isso na Bíblia escrito? Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não encontra isso. Que alguns apóstolos, alguns servos de Deus, ficou sem saber o que fazer. Porque eles sabiam identificar o seu momento. E quando eles identificavam o seu momento, eles iam na direção certa. Você viu Jesus chegar para os discípulos e falar: olha, gente, me ajuda aí, porque olha, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Me ajuda. Você não vê Jesus falar isso. Mas você vê Jesus tomando decisões de se afastar dos discípulos. Cadê Jesus? Começaram a procurar Jesus. Cadê? Onde está Jesus? Aí Jesus só aparecia no outro dia. Não, ele estava no monte orando. Por quê? Porque ele identificava o seu momento. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Está dando para você entender? Ele sabia o que tinha que fazer. Certa feita, está registrado lá no capítulo 17 de Mateus, os romanos estavam cobrando imposto de todo mundo. Aí Jesus viu eles parando as pessoas e cobrando impostos. Aí Jesus entrou em casa, os discípulos estavam na casa, e Jesus fez uma pergunta para eles: de quem os romanos cobram impostos? Eles cobram dos filhos ou dos estrangeiros? Aí ele falou: dos filhos. Então logo nós não precisamos pagar imposto. Claro. Falou: mas nós não vamos deixar de pagar não. Para que eles não escandalizem com a gente, vamos pagar. Judas, aqui já estou trocando em miúdos, porque Judas era o tesoureiro. Ele que levava a bolsa. Judas, pega o dinheiro aí para pagar o imposto. Quando ele abre a bolsa, não tem dinheiro. Aí imagine agora, Jesus não quer que ninguém se escandalize. Alguém fala: tá vendo aí, nós pagamos imposto, esse cara aí acha que é o bonzão. Ele acha que é o bom, que não pode pagar. Está dando para você entender? A gente vê isso aí todo dia. Por que ele é privilegiado e eu não? Por que ele tem preferência e eu não? Então Jesus falou assim: vamos pagar para não escandalizar ninguém. Aí não tinha dinheiro. Aí agora, como é que nós vamos fazer? Mas não tem dinheiro. Mas Jesus já tinha solução. Pedro, pega um anzol e vai lá no mar. Primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, porque tem uma moeda. Você vai achar um estáter. Está escrito aí no capítulo 17 de Mateus.
Me parece que é 17:24, se não me falha a memória. Pega o peixe, tira um estáter da sua boca. Estáter quer dizer uma moeda. E paga o imposto meu e de vocês. Por que Jesus tinha solução para tudo? Porque ele sabia identificar o seu momento. Os apóstolos sabiam identificar o seu momento. Por isso não precisava ir atrás de ninguém. Quantas pessoas que ficam assim esperando que um profeta abra sua boca e fale alguma coisa para que dê a direção a ele. Irmãos, a palavra de Deus é a palavra profética. Além da palavra, nós temos o Espírito Santo. Está escrito: ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Então, irmãos, está em 17:27, tá, irmão? Já achou? Olha lá. Encontrarás um estáter, toma-o, dá-o por mim e por ti. Paga os nossos impostos lá, mesmo que a gente não precise pagar, mas vamos pagar. Então, irmãos, Jesus, ele sabia identificar o seu momento. Então preste atenção. Jesus, como nós, experimentou 3 momentos na sua vida, que eu quero compartilhar com vocês. Ele identificava os momentos da sua vida. Eu estou, assim como disse na introdução, que nós vamos identificar o nosso momento espiritual. Eu não tenho que identificar o momento espiritual do pastor Paulo, do pastor Moisés, do pastor Antônio, dos outros pastores, dos músicos. Não, eu tenho que identificar, eu tenho que saber identificar o meu momento, porque o meu momento é diferente do dele. O meu momento é diferente do seu. O momento de você que está aí sentado é diferente do momento que a pessoa que está do seu lado. Cada um de nós temos o nosso momento. E Jesus experimentou na sua vida vários tipos de momentos. Vou te dar um exemplo aqui. Jesus chorou. Jesus chorou. A Bíblia fala pelo menos 3 vezes que Jesus chorou. Jesus chorou. Está registrado em João 11:35. Jesus chorou, está registrado em Lucas 19:41. Jesus chorou, está registrado em Hebreus capítulo 5, do 7 ao 9. Você já imaginou Jesus chorando? Qual é esses momentos que Jesus chorou? No momento que ele chegou diante do túmulo de Lázaro, ele chorou. Me parece que é o versículo menor da Bíblia. Está lá, Jesus chorou. 2 palavras. Jesus chorou. Ele chorou. Era o momento dele que ele estava passando. Momento de dor, momento de lágrima. Ele chorou em Lucas 19:41, quando ele estava entrando em Jerusalém e viu o estado espiritual que se encontrava o seu povo. Ele chorou. Jerusalém, Jerusalém, como eu queria juntar vocês, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Haverá dias que te cercarão de trincheiras, vossos filhos e vossas filhas serão mortos. Jesus chorou, porque ele via, ele antecipava, antes de acontecer. Ele via antes de acontecer. Jesus chorou em Hebreus capítulo 5, do 7 ao 9, quando ele estava na cruz.
Jesus chorou lá no Getsêmani. Então Jesus chorou, mas Jesus também teve um momento de glórias. Mateus 17, do 1 ao 9, ele sobe no monte com Tiago, João e Pedro, e lá ele começa a transfigurar, a sua roupa começa a brilhar naquele monte, e os discípulos não conseguiam olhar para Jesus, porque o seu rosto, suas roupas, suas vestes, elas brilhavam, elas não recebiam luz que vinha de fora, mas uma luz forte saía de dentro dele. Uma luz saía de dentro dele. E os discípulos começaram a se maravilhar. E aparece Moisés e Elias. E aí ele escuta uma voz, uma nuvem cobre o monte. Cobre o monte, e no meio daquela nuvem ele escuta uma voz: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele escutai. Quando a voz parou, tudo voltou ao normal. Era o momento de glória de Jesus. Ele experimentou o choro, agora está experimentando aqui a glória. Jesus ficou triste, Mateus 26, 38, e tristeza profunda. Tristeza profunda é depressão, angústia. Ele experimentou tristeza. Talvez quando você que está ouvindo aí, você está identificando vários momentos da sua vida. Quando você chorou, o quanto você chorou, quando você chorou, por que precisou chorar, quando você teve um momento de alegria, quando você teve um momento de prazer, de satisfação. Agora você está experimentando, como Jesus, a tristeza profunda, a angústia profunda. No Getsêmani, ele experimenta tristeza profunda. Minha alma está profundamente triste. Mas ele também não chegou para os discípulos e falou assim: eu não sei o que fazer. Está dando para você entender? Ele falou: fiquem aqui, orem, vigiem, porque o príncipe desse mundo se aproxima. Então, ore comigo. Aí ele se afastou dos discípulos e ficou lá sozinho. E a tristeza de Jesus era tão profunda que ele começou a suar sangue. Nenhum cientista no mundo presenciou que um ser humano chegou a esse estado a ponto de transpirar sangue. Mas a ciência explica que quando uma pessoa entra em profunda tristeza, mas tão profunda a ponto de transpirar sangue, Jesus chegou a esse tempo. Então nenhuma pessoa que tenha morrido de depressão, que tenha enfrentado a depressão, nunca experimentou a profunda tristeza que Jesus experimentou. Não tem homem nenhum nessa terra que experimentou tal tristeza profunda. Era o momento que ele estava vivenciando. Mas também ele vivenciou um momento de alegria. Lucas 10, 21. Jesus se alegrou. Eu posso imaginar assim, os poucos momentos que Jesus pôde sorrir, né? Está aí
naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, ou inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Aqui mostra Jesus se alegrando, sorrindo. Você está observando? Jesus era Deus. Não, ele era homem. É o Deus que encarnou, que viveu o que nós estamos vivendo hoje. Ele sofreu como eu e você. Ele sofreu na carne. Por isso ele pode nos ajudar, porque ele experimentou a nossa dor. Por isso, como sacerdote, ele entende a nossa dor, ele entende a nossa lágrima, ele entende o nosso sofrimento, ele entende a nossa fraqueza. Às vezes alguém, muito amigo seu, não entende o que você está passando, e você é um fracote, você está passando isso aí, está chorando à toa. Não, aquela pessoa não entende o seu momento, mas Deus entende, porque Deus, poderoso, verdadeiro, único, onisciente, onipotente, onipresente, soberano, sabientíssimo, ele agora estaria experimentando o que é viver numa carne, num corpo humano, experimentando a dor, o cansaço, o frio, o calor, a fome, a sede. Então, como sumo sacerdote da nova aliança, ele entende a minha dor, ele entende a sua dor, ele entende as suas lágrimas, ele entende o que você está passando. Então, irmãos, a Bíblia mostra para nós que lá em Marcos capítulo 4, verso 38, que Jesus experimentou o cansaço. Ele estava cansado. Quando você fala assim, eu estou cansado, e alguém pode não entender, às vezes da própria família, fala, não, você não faz nada, como é que você está cansado? Às vezes a pessoa não entende que há cansaço físico, há cansaço mental, há cansaço espiritual, há cansaço emocional. Depende do seu momento. Depende do seu momento. Jesus falou assim, vamos entrar no barco e vamos atravessar o mar, braço do mar. E aí no meio da trajetória que eles estavam indo para Gadara, aconteceu uma tempestade. E o vento era tão forte que levantava ondas e estava caindo dentro do barco. Aí os discípulos, cadê Jesus? Onde está Jesus? Jesus estava tão cansado, está aí registrado. Está registrado aí Marcos 4:38. Jesus, ele desceu para a polpa do navio, do barco, colocou uma almofada e estava dormindo, descansando. Jesus estava tão cansado que ele não percebia a água entrar no navio. Estava cansado, estava dormindo. Aí os discípulos, vai lá, chama ele, desperta ele. Aí eles foram lá acordar. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dê que pereçamos? Jesus estava cansado. Ele percebeu o seu momento. Nós temos que perceber esse momento, que a pessoa precisa descansar mental, espiritual, emocional, físico. O que adianta a pessoa mergulhar em tanta coisa e depois não ter saúde para desfrutar daquilo? Não, eu tenho que trabalhar dia e noite, dia e noite, dia e noite. Aí quando ele trabalha, ele percebe que ele ficou doente. E agora ele não pode desfrutar de nada.
Quantos acontece isso aí? Quantos e quantos? Então temos que aprender a identificar o momento espiritual que estamos vivendo. Preste atenção nisso agora. Existem 3 momentos que nós precisamos aprender a identificar, que nós podemos chamar de fases. Fases, que é a mesma coisa que a ação de ter passado certo tempo. Então, essas 3 fases, elas são representadas de forma figurada, simbólica, pelo monte, vale e fonte. Nós temos que identificar essas 3 fases da nossa vida. Quando nós estamos na figura do monte, na figura do vale e na figura da fonte, que cada uma dessas tem a sua representatividade. Fonte representa, aliás, monte representa unção, restauração, comunhão. Então, o monte é um lugar aonde a glória de Deus é derramada sobre nossa vida. Eu não estou querendo dizer aqui que é lá no monte, eu vou subir a montanha, é muito bom você orar lá na montanha, mas eu estou aqui mostrando de forma figurada que o monte, ele representa um momento de unção de Deus na nossa vida, que pode ser aqui em lugares planos, em lugares baixos, em lugares fechados como este, pode ser aqui nessa congregação. Você pode hoje sair daqui ungido como Espírito Santo e você vai estar no monte de Deus. O monte é lugar de unção, o monte é lugar de restauração, o monte é lugar de comunhão. Eu já mostro, já repito aqui, Jesus subiu ao monte com João, Pedro e Tiago, e lá no monte eles viram a glória de Deus. A unção de Deus desceu lá e trouxe até o representante dos profetas Elias e o representante dos mandamentos Moisés. Agora vocês não vão ouvir nem Elias e nem Moisés, vocês vão ouvir Jesus. E tem gente que até hoje está lá em Israel esperando o Messias, mas o Messias já veio, cumpriu a sua missão e ele já está voltando para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. E tem um grupo lá de judeus ainda esperando o Messias. Então, irmãos, o monte representa o nosso momento de unção de Deus para a nossa vida. O monte representa a restauração da nossa vida, das nossas forças, da nossa comunhão com Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, mostra em Êxodo 34, verso 30, que Moisés estava lá no Sinai, e lá ele viu a glória de Deus. Lá no Sinai, na segunda vez, ele falou assim: Senhor, Deus estava assim tão íntimo, vice-versa, tão íntimo de Moisés e vice-versa, que que Moisés falou assim: Senhor, me mostre a tua glória. Moisés, se você ver a minha glória, você vai morrer. Mas eu vou deixar você me ver pelas costas. Pelas costas você vai me ver. Entra naquela, eu estou aqui arrepiado. Sabe por quê? Porque a glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Deus falou com Moisés: entra naquela fenda
e toda a minha glória passará por ti. E depois que eu passar, eu vou permitir que você olhe para trás e me veja pelas costas. Eu fico imaginando o que aquele monte fumegava. Eu imagino que quem estava lá no vale tinha a visão do Monte Sinai e vendo aquela nuvem que baixou sobre aquela montanha. E quando Moisés desce, que ele via a glória de Deus, mas pelas costas. Quando ele desce, as pessoas, ele não percebia, mas as pessoas olhavam para ele e viravam o rosto. Aí ele fala: mas o que está acontecendo? Moisés, ninguém aguenta olhar para você, porque o seu rosto está brilhando, e o brilho é tão forte que a gente não consegue olhar para você. Aí Moisés colocou um véu, para poder conseguir falar com as pessoas, porque quando a unção de Deus vem sobre nós, a glória de Deus enche a nossa vida, e não há espaço mais para demônio, não há espaço para pecado, não há espaço para o inimigo, não há espaço para coisa ruim, mas você está cheio da glória de Deus. Aleluia, aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. No monte é o momento que a gente não quer que acabe nunca. Nós não queremos que acabe nunca aquele momento. Quando Jesus, no monte da transfiguração, tudo acabou, Pedro falou: Senhor, não vamos descer daqui não. Não vamos descer não. Nós vamos trabalhar. Vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias, e vamos ficar aqui. Quando a gente percebe que a glória de Deus está descendo no culto, que estamos cultuando ao Senhor, a glória de Deus é tão maravilhosa que a gente não vê a hora passar, a gente não quer que acabe, a gente não quer que esse momento passe, porque a coisa é tão boa, a coisa está tão gostosa, a glória de Deus está enchendo a nossa vida, e os problemas ficam minúsculos diante da grandiosidade da glória de Deus. As enfermidades, as adversidades que estamos enfrentando, elas se tornam pequeninas demais, insignificante diante da glória, diante da grandeza, diante do poder de Deus. Esse é o momento do monte, onde a glória de Deus se manifesta. Êxodo 32:7. Vai confiar, já está ali: eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar a ele. Por quê? Porque ele estava no monte. Aleluia. Quando nós saímos daqui, e você não vai perceber isto, a Bíblia fala que os céus estão povoados de maus espíritos. Mas quando nós saímos daqui, porque nesse momento nós estamos no monte de Deus, e esse monte está fumegando, e ao sairmos daqui, a glória de Deus será tão forte na nossa vida, que os demônios vão abrindo o caminho, vão saindo do caminho, para que eu e você possamos passar. Se você tiver de carro, o seu carro vai ser envolvido com essa glória, anjos por cima, anjo do lado, e a glória de Deus, e os demônios saindo do caminho, saindo da frente. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Quando nós estamos no monte, eu estou seguindo aqui
uma sequência do monte, às vezes caímos no vale. Puxa, ontem eu estava tão alegre, tão cheio do Espírito Santo, e agora essa luta. Vale representa nossas lutas. A luta que você está passando, as provações, onde nossa autenticidade como cristão é carimbada, onde a nossa autenticidade, Tiago fala sobre isso, Tiago 1, 12 até o 15, felicíssimo é o homem que é provado, que sofre tentação, porque depois da provação, ele será aprovado e receberá o seu galardão. Então o vale, ele autentica a nossa filiação, o vale, ele autentica o nosso relacionamento com Deus. E às vezes estamos passando pelo vale, que Davi chamou vale de sombra da morte, Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quando a gente pensa em sombra, é aquilo que está muito próximo da gente, porque de longe você não enxerga a sombra. Você não enxerga a sombra de longe. A sombra, ela está bem colada com a gente. Bem colada com a gente. O sol, como hoje, se você sair ali fora, você vai ver a sua sombra projetada no chão. Ela está tão próximo da gente, ela está tão juntinho da gente, que você vê ela ali colado com você. Aí Davi fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a morte está tão perto que ela está fazendo sombra, a sua sombra está projetando em nós. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, nós não precisamos temer, porque Ele está conosco. Porque no vale, às vezes a gente acha que tudo acabou. Agora acabou. Agora acabou para mim. Não acabou não. Agora que está começando, agora é que vai ficar bom. É no vale que nós aprendemos a ter paciência, que gera esperança. Quando nós estamos no vale, às vezes nós tratamos mal as pessoas. 1 Reis 19, 4. Elias estava experimentando isso na vida dele. Depois de um monte que a glória de Deus derramou, ele experimentou o vale, por um bilhetinho de Jezabel. Aquele bilhete acabou com ele. Mas ele soube identificar o momento do monte e o momento do vale. O que ele fez? Ele falou com o companheiro dele que acompanhava ele, Eliseu. Falou: Eliseu, pode ficar na sua casa, que o que eu tenho que resolver, eu que tenho que fazer. E se enfiou para o deserto. E lá no deserto a angústia tomou conta dele. Aí ele fala de forma áspera. Está ali, ele fala de forma áspera. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor. Vamos lá, vamos identificar essa fala. A pessoa está numa tristeza profunda, uma frustração sofrida, porque ele ficou frustrado quando houve o derramamento do fogo sobre o sacrifício, que todo mundo gritou: só o Senhor é Deus, e Baal foi derrotado. Ele falou: agora Jezabel vai vir arrastando de joelho e me pedir perdão.
Só que a Jezabel não fez isso. Jezabel mandou um bilhete para ele: amanhã eu corto a tua cabeça. Aí ele ficou: Senhor, o senhor devia ter matado Jezabel. Quantas vezes a gente fala assim: Senhor, mata aquele sujeito lá que caia o dia. Eu tinha ceia para fazer de manhã. Domingo assim de ceia, eu levanto muito cedo. Hoje, 4 e pouco, eu já estava acordado. Aí já fui acabar de preparar tudo, minhas orações. Falei: eu já vou ficar direto. E lá onde nós morávamos nos fundos da casa da minha sogra. Aqui tinha uma escola de santo, 3 escolas acadêmicas do Manuel Honório, se não me falha a memória, Grisu, Ladeira, e uma outra lá no Poço Rico, perto da UPA, Zona Leste. Irmãos, chegava a época de carnaval, começava às 4 a ensaiar. E como a gente morava lá no alto, a janela de vidro, ela fazia assim, tremia, com o som do Ladeira, do Acadêmico aqui do Manuel Honório, aqui, ó, na Avenida Brasil, o Partido Alto, que tinha 2 do Manuel Honório aqui, ó. Era Acadêmico do Manuel Honório e Partido Alto, que era aqui. E lá então era 5 escolas, a noite inteirinha, a janela de vidro ficava assim, ó. Eu não dormia. Aí eu chegava lá na janela: Senhor, dá uma chave de fenda para um anjo e arrebenta aquelas caixas lá, Senhor. Arrebenta. Olha aqui, Senhor, são 5 horas da manhã, eu tenho que estar lá na igreja, eu não consegui pregar os olhos. Senhor, tenha misericórdia. E o som continuou lá, falou: o anjo não foi lá. O anjo não foi lá. Deu para você entender? O próprio Deus resolveu acabar com tudo. Acabou com tudo, está tudo em silêncio. Está tudo em silêncio. Então, irmãos, às vezes a gente está no momento que você está em profundo tristeza ou numa frustração. Às vezes você fala áspero com o seu cônjuge, fala áspero com seu filho, com a sua filha. Você fala áspero com seu pai, com a sua mãe, porque esse é o momento de frustração que você está vivendo, como Elias, que esperava Jezabel vir correndo ajoelhada, mas ela não vem, ela ameaça ele de morte. Ela fala: Senhor, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou para morrer. Então, na hora que nós estamos vivenciando o vale, aí nós precisamos de uma vigilância para não ofender aqueles que a gente ama. Às vezes até com Deus a gente chega a falar: Senhor, não era isso que eu pedi, não era isso que eu queria que acontecesse. Por isso que nós temos que identificar o nosso momento espiritual, para irmos na direção certa. Elias identificou o seu momento espiritual e falou: olha, fica aí e não vem comigo. E para onde ele vai? Ele deita para morrer, sozinho, para que Eliseu não visse a sua partida, a sua morte dura, para que Eliseu não ficasse também frustrado. Poxa, o meu líder, olha o que ele falou para Deus: já basta, Senhor, tira a minha vida, me mate, porque eu não quero viver mais, porque eu não sou melhor do que meus pais. Ele não queria que Eliseu ficasse decepcionado com ele. Porque Elias tinha uma empatia. Ele pensava no seu aluno, no seu discípulo. O que ele vai pensar de mim?
ele vai ficar frustrado comigo. Às vezes nós decepcionamos o nosso filho. Às vezes decepcionamos o nosso cônjuge. Às vezes decepcionamos o nosso pai. Às vezes decepcionamos o nosso amigo. Mas quando nós temos a empatia, colocamos-nos no lugar do outro, a gente passa a entender. Eu entendo o que você está passando. E conta comigo. Eu estou do seu lado. Aí ele dorme. Quem está com depressão dorme pesado. Quando ele estava dormindo, alguém bateu no ombro dele. Ele abre os olhos. Tem um baita de um anjo. Um baita de um anjo. E esse anjo fala: levanta, come e bebe. Aí ele olha, tinha uma brasa viva acesa, um pão assando e uma vasilha de água. Come e beba, porque na hora da angústia a pessoa não quer comer, a pessoa não quer se alimentar. Então coma pão e beba água. O pão e a água são símbolos da palavra. A palavra de Deus é remédio. A palavra de Deus é saúde. A palavra de Deus é saúde para os nossos ossos. A palavra de Deus, ela renova os nossos ossos. A Bíblia fala de tutano. Tutano é aquela parte que está dentro do osso, que representa a vida. Aquela é a última parte da existência de um ser. Quando seca-se o tutano, é porque já não existe mais vida. Quando o tutano está ali, você bate osso com osso, ele dá um som seco. Mas quando não tem mais tutano, você bate no outro, ele tine, igual ferro com ferro, porque não há mais vida. E a palavra de Deus é o pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A água representa a palavra, representa o Espírito. Então quando nós estamos vivenciando a nossa angústia, o nosso vale vai estar rodeado de anjos ao nosso derredor, mostrando ao nosso redor, nos dando o pão, nos dando a água. Aleluia! Esse anjo pode ser a sua esposa, esse anjo pode ser o seu marido, esse anjo pode ser o seu pai, esse anjo pode ser a sua mãe, esse anjo pode ser o seu irmão, esse anjo pode ser o seu filho, esse anjo pode ser o seu amigo, que Deus providenciou para te dar pão e água. Aleluia! Aleluia! Quando estamos no vale, nós só vemos o fim de tudo. Como Deus levou Ezequiel lá para o vale de ossos, capítulo 37 de Ezequiel. Levou Ezequiel lá para o vale, e ele viu só ossos secos. Então, antes de fazer, antes de começar, Deus mostra o fim. Quando você vê o fim, é porque Deus vai começar a fazer. Aleluia! Primeiro Deus mostra o fim, para depois começar a fazer. Se você ler lá, e o Senhor criou Deus, o Senhor Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí você já viu ele criado. Macho e fêmea o criou. Aí depois, lá na frente, que você vê Deus criando, pegando barro, pegando pó, molhando, fazendo argila, fazendo barro e formando o homem. Mas lá atrás, Gênesis 1:26, ele já tinha criado. Ele mostrou o fim, para depois começar a fazer. Então quando você vê o fim, espere que agora que vai começar. Aleluia!
Se você está vendo o fim, é agora que vai começar a glória de Deus na sua vida, na sua casa. Não veja o fim, veja o começo de Deus na sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jeremias no capítulo 2, versículo 13. Agora nós vamos ver a fonte. A fonte é o lugar de descanso. Você esteve no monte, desceu para o vale, mas agora você vai para a fonte. A fonte representa o lugar de descanso. Salmo 23, verso 2. Ele me leva para as águas de descanso. Descanso. Refrigério. A alma respira. A alma respira. O sufoco desaparece. A ânsia desaparece. A angústia desaparece, porque agora você foi para o lugar de descanso. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades a mim. Fez duas maldades. Primeiro, a mim me deixaram um manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm água. É isso que está acontecendo com muita gente. Abandonaram Deus, a fonte de água viva, e estão construindo cisterna, poço furado. Colhendo água e pondo numa caixa furada. Ele põe, enche, daqui a pouco ele dá uma voltinha e está vazio. Porque abandonou o Senhor, a única fonte de águas vivas, e construiu cisternas rotas, caixa d'água furada, poço que não retém água. Ele vai, está com sede, vai lá, não tem água. Porque ele abandonou a fonte de águas vivas. Está acontecendo demais isso aí. E a fonte é o lugar de descanso. Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Aleluia. Quando aprendemos o nosso momento, movimentamos para a direção certa. Elias experimentou esse momento, e antes ele deixa, do monte ele desce para o vale, e agora Deus provê para ele a fonte de água lá no deserto da morte. E agora na segunda vez que o anjo chama, o anjo fala assim: coma e beba, porque o caminho te será longo. Para onde ele foi? Para Horebe, o monte de Deus. Para quê? Encontrar restauração, encontrar forças. Então, para você que desistiu de viver, a restauração está no monte. E esse monte pode ser o seu quarto. Esse monte pode ser a igreja. Esse monte pode ser a sua sala de oração. Esse monte pode ser o seu cantinho de oração, onde a glória de Deus vai descer ali e restaurar suas forças. E quando você for restaurado, Deus vai te dar compromissos, missões. Olha, você agora vai, Elias foi restaurado, foi renovado, cheio do Espírito Santo. Agora você vai ungir Eliseu em teu lugar. Vai ungir o rei sobre a Síria, e vai ungir outro rei sobre Israel. Depois que você fizer isto, eu tenho outra missão para você. Você vai para o Jordão, vai passar nas 3 escolas, e depois das 3 escolas você vai atravessar o Jordão, e lá eu vou te levar. E Elias foi embora num carro de fogo, com cavalos de fogo. Eliseu viu Elias subindo e entrando na carruagem. O Senhor o levou, o Senhor o levou, o Senhor o levou. Para quem estava agora mesmo pedindo para morrer, agora sobe,
glorificado porque ele não experimentou a morte. Deu para entender, irmãos? Quando a coisa está muito forte, que parece que agora acabou, é agora que a coisa ficará boa, agora que você vai experimentar o que você nunca experimentou na sua vida. Aleluia. Já estou indo para o finalmente. Monte unção, vale lutas, fonte descanso. Não sei qual é o seu momento espiritual, só você e Deus sabem. Saiba que eu concluo agora lendo para você Isaías 43, aliás 41, Isaías 41, versículo 9. Preste bem atenção. Isaías 41, verso 9. Eu encerro com a leitura desse texto. Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que te irritaram ou se irritaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderam contigo perecerão, e buscá-los-ás, mas não o acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo, não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Aleluia! Eu te tomo pela tua mão. Não importa se você está no monte, não importa se você está no vale, não importa se você está na fonte, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, o Senhor está com você. A vitória, ela é garantida. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que o Espírito Santo encha a sua vida. Fiquemos em pé. Aleluia. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pelas águas, não te afogarão. Eu estou contigo em qualquer circunstância. Eu estou contigo em qualquer situação. Faça a sua oração agora. Senhor, me encha do teu Espírito. O Senhor sabe a luta que eu estou enfrentando, mas o Senhor está comigo no vale. O Senhor sabe o momento que eu estou vivenciando. Eu estou no monte, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu estou agora, depois de muita luta, eu estou agora à beira, Senhor, da fonte, das águas vivas que mata a minha sede. Ó Senhor, e é nela, é do lado dela, Senhor, que eu vou obter vitória, porque é nas fontes que Deus nos dá a vitória completa e total. Aleluia, glória a Deus. Levante as suas mãos se você puder, comece a falar com Deus. Senhor, encha-me do Espírito Santo. Senhor, encha minha vida,